Histórias assombradas. Sempre fui médium? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, nem adianta colocar o meu nome, pois eu serei chamado de fulano. É verdade. Eu sou um consumidor assíduo do seu canal há muito tempo e te trago o meu relato. Observação. Como de costume, todos os nomes estão trocados. De nada. Obrigada. Bom, minha infância. Minha família é composta por 5 pessoas. Meu pai, que chamarei aqui de Pedro, minha mãe, que chamarei de Margarete, minha irmã, que chamarei de Isadora, e meu irmão, que chamarei de Henrique, e eu, que me chamarei aqui de Vitor. Desde a minha infância, lá pelos 6, 7 anos de idade, eu sempre via coisas, tipo vultos, tal, e por algumas vezes eu até ouvia também. A minha irmã sempre teve muitas bonecas. Bonecas que eu amava brincar. Mas o meu pai, sempre que me via com alguma delas nas mãos, as tirava de mim e me entregava um carrinho ou uma bola. Mas não tinha jeito, eu sempre gostei mesmo das bonecas. Para você ter noção, até hoje, sempre que eu jogo algum jogo, eu tenho como preferência personagens femininos. Ai, ai. Pois bem, dentre essas bonecas da minha irmã, tinha uma que eu mais gostava. Era uma boneca grande, que eu vou chamar aqui de Cibele. Uma boneca de uma apresentadora muito conhecida nos anos 90. Ela era linda, grande, cabelo loiro, um arraso. Eu brincava que nós dois éramos apresentadores de um programa infantil, fazendo fazendo dos lápis de cor microfones. Ai, como eu era bestinha. Não, eu amava brincar disso também. Mas na época tinha um microfone também. Eu lembro, eu tinha um microfone da Xuxa que acendia o narizinho, sabe? Tinha uns cabelinhos do lado. Gente, eu amava aquele microfone. Ai, então, acho que todo mundo já brincou assim um dia. Pelo menos quem era ali dos anos 80, 90. Bom, onde morávamos era uma casa que chamamos em São Paulo de sobrado. Na parte de baixo ficava a sala, o lavabo, a cozinha e em cima ficava o quarto dos meus pais, o banheiro e o quarto meu e dos meus irmãos. Ana, eu me lembro que dormia com um cachorrinho de pelúcia, que vou chamar aqui de Ted. Esse cachorrinho eu ganhei já fazia um tempo. Esse cachorrinho eu ganhei fazia pouco tempo. De uma vizinha, de parede ali, onde quase diariamente eu brincava com a filha dela, que vou chamar aqui de Daiane. Eu amava esse cachorrinho, pois sempre quis ter um de verdade, mas minha mãe nunca quis ter animal de estimação. Essa vizinha que morava na casa ao lado tinha uma varanda que se conectava com a varanda do quarto da minha mãe, separando-as ali por uma mureta. Um certo dia eu cheguei da escola, esperei os quartos ficarem vazios, peguei a Cibele e corri para a mureta, chamando a Daiane para a gente brincar. A Daiane apareceu, me chamou para brincarmos no quarto dela, onde ela tinha muitas bonecas também, e também tinha giz de cera, lápis de cor e vários álbuns para colorir. Conversamos, brincamos, colorimos, até que a dona Regina, mãe da Daiane, chamou a gente para lanchar. Ana, quando eu estava saindo do quarto, eu tinha visto algo muito rápido passar por mim e adentrar o quarto da Daiane. Mas eu não voltei para ver. Comemos e quando voltamos da cozinha para o quarto, a Cibele estava em pé, numa posição de pernas abertas, como se estivesse caminhando, mas estava fixa, parada nessa posição. Eu gelei quando eu vi, porque quando saímos do quarto, a Cibele estava deitada no chão. Jogada assim, sabe? Nós não mexemos nela. Eu tenho certeza. A Daiane também achou estranho. Eu só pensava em ir embora, mas eu sabia que teria que pegar a Cibele para levá-la para casa, né? Mas e a coragem? Pois bem, tive coragem, peguei ela pela mão e quando a toquei, eu senti o meu corpo arrepiar. Mas somente o lado esquerdo. Eu não sei se foi pelo fato de eu ser canhoto, sei lá. Uma observação curiosa aqui. Hoje eu penso que o criador de Toy Story deve ter passado pela mesma experiência que eu para ter criado aqueles filmes. Vai saber. Bom,
Pulei a mureta, voltei para casa, vigiando para ver se havia alguém, principalmente o meu pai. Na parte de cima da casa, vigiando para ver se não tinha alguém na parte de cima da casa, com receio de me verem com a Cibele e eu acabar tomando um sermão. Graças a Deus não tinha ninguém. Deixei a condenada lá em cima da cama da minha irmã e desci para a sala, a fim de jogar um pouco de Sonic com o meu irmão no videogame. Chegou a hora de dormir e eu sentia que tinha mais alguém além dos meus irmãos no quarto, só que eu não via ninguém. Ana, eu tinha 6 anos de idade e ainda fazia xixi na cama. Eu fiz xixi na cama até os 10 anos. Mas os meus irmãos nunca fizeram xixi na cama. Só eu que sou caçula. Naquela noite, eu não consegui dormir bem. E não fui o único. O meu irmão falou que teve uma noite de sonho perturbada. E a minha irmã, talvez, mais ainda. Tanto que... Gente, deixa o disco voador passar aqui em cima de casa primeiro. Tá, pronto. O meu irmão tinha tido uma noite perturbada e a minha irmã, acredito, mais ainda. Tanto que quando acordou, a cama dela estava toda mijada. Ela tinha feito xixi. Minha mãe falou para ela tomar um banho rápido enquanto nos dava, ao meu irmão e a mim, o café da manhã e nos arrumava para a escola. Bom, fomos à escola e quando voltamos, o meu irmão tinha me chamado para brincarmos na casa, que tinha acima da casa da minha avó, que morava nos fundos, onde guardávamos coisas que raramente usávamos, o famoso quarto da bagunça que toda casa tem. Fui lá com meu irmão brincar de escolinha, mas ao entrar eu senti um frio no local, só que era um dia quente. Eu perguntei ao meu irmão se ele estava sentindo frio lá também, mas ele falou que não. Enfim, ignorei e começamos a brincar. Passou-se um tempo e eu senti tipo um fungado no pé da orelha. E após isso a gente ouviu a caixa de ferramentas do meu pai cair, fazendo um estardalhaço, ao encontrar-se com o chão, né? Na hora, a reação mais inteligente que tivemos foi: perna para quem tem. Corremos como se não houvesse amanhã e gritamos muito, até chegarmos na nossa casa. Eu continuei correndo até encontrar minha mãe, que sempre foi assim o símbolo de refúgio para mim, refúgio e proteção. Comecei a chorar muito, de soluçar. Mal conseguia respirar de tanta aflição. A minha mãe, agoniada, me perguntava o que estava acontecendo e eu não conseguia responder, eu só chorava e soluçava. Após um tempinho, eu consegui falar e expliquei à minha mãe o ocorrido. Ela me deixou com a minha avó, mãe dela, e subiu as escadas que davam acesso à casa de cima da casa da minha avó, o quarto de bagunça onde estávamos. Já subiu orando, pois ela é evangélica até hoje. Passou-se um tempo e ela voltou dizendo que estava tudo bem, que poderia ter sido algum rato ou algum gato que acabou passando por perto da caixa e derrubando ela. Só que, Ana, eu não era bobo. Eu me lembro que a caixa de ferramentas do meu pai é pesada pra caramba. Ela não estava na ponta, pois o meu pai sempre foi muito cuidadoso, tendo receio de que nos machucássemos caso ele deixasse a caixa próxima à beirada e de fácil acesso. Enfim, almoçamos, brincamos em casa mesmo, com videogame e fomos dormir. Na hora de deitar, eu sempre dormia abraçadinho ao Ted. Só que naquele dia o Ted estava frio. Por mais que eu colocasse embaixo das cobertas, a pelúcia não aquecia de jeito nenhum. Dormi e sonhei com ele, com o Ted, o ursinho. No sonho, ele me dizia que eu deveria brincar mais com a Cibele, que ela estava sentindo falta de mim, que éramos os apresentadores do programa e que se eu não brincasse mais com ela, eu ia ver só. Tipo uma ameaça. Eu acordei me lembrando da conversa com o Ted e fui para a escola. Voltei para casa e não quis mais que o Ted ficasse na minha cama. Então eu deixei na cômoda de roupas ao lado da cama. Corri para chamar a Daiane e brincamos a tarde inteira na varanda. Na hora de dormir, a minha mãe foi me entregar o Ted, quando me aninhou e eu falei que eu não queria mais dormir com ele. Minha mãe achou estranho e questionou o porquê da minha decisão.
E eu expliquei para ela o que tinha sonhado. Ela me disse que isso era coisa da minha cabeça, mas mesmo assim eu não quis dormir com ele, pedindo para ela jogar ele fora até. Ela falou que não ia jogar, pois foi um presente, e presente a gente guarda com carinho. Então eu falei para ela deixar o Ted na cômoda, e ela deixou. Oramos para dormir e eu apaguei de sono. Dormi muito bem aquela noite, só que quando eu acordei, adivinha quem estava me encarando do meu lado quando eu abri os olhos? O cachorro maledito do Ted, Ana. E eu já logo comecei a gritar. A minha mãe questionou o que havia acontecido e eu expliquei que eu abri os olhos e o Ted Bunty, o maldito, estava me encarando. Ela perguntou aos meus irmãos se alguém tinha posicionado o cachorrinho ali e eles negaram. Ela achou muito estranho aquilo e foi questionar com a Regina onde foi que ela comprou aquele cachorrinho. Onde a Regina disse que ela tinha comprado no bazar da igreja e sabia que eu gostava muito de cachorros, então ela lembrou de mim e comprou. Mas questionou por que a minha mãe estava perguntando, né? Minha mãe tinha dito a ela o ocorrido e ela disse que na casa dela, ultimamente, também estava acontecendo umas coisas estranhas e ela estava tendo noites difíceis para dormir. A minha mãe foi logo tratando de dizer a Regina que agradecia muito pelo carinho em dar o Ted para mim, mas que ela ia se desfazer do presente, pois não sabíamos a procedência. A Regina falou que ela estava certíssima e que também ia se desfazer de uma boneca que tinha comprado para Daiane na mesma caixa que pegou o Ted. Pois foi exatamente isso que a minha mãe fez. Jogou o Ted no lixo e eu nem fiquei triste. Afinal, eu ficava com medo real daquela pelúcia. Só que mesmo sem o Ted, eu sentia uma presença dentro do meu quarto. Lembra o que o Ted disse? Que era para eu brincar com a Cibele e que se eu não fizesse isso eu ia ver só? Pois bem, chegou a hora de dormir e eu tive um sono agitado. E quando acordei, Ana, eu não conseguia me mexer. Eu tive o que muitos conhecem como a paralisia do sono. A única coisa que eu conseguia mover era a minha visão. E lá, no canto do quarto, eu vi, Ana, eu vi um ser estranho. As luzes apagadas parecia um bicho de olhos amarelos que estava em pé, levantado. Os olhos dele estavam fixos em mim. Eu fiquei com muito medo. Eu queria gritar e não conseguia, e a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Mas só as lágrimas escorriam, nem a garganta obedecia. Passou-se um tempo e ele apontou para a cama da minha irmã, que estava dormindo. Até hoje eu não sei se ele apontava para minha irmã ou para Cibele. Eu só sei que após um tempinho a minha irmã acordou e acendeu a luz. Quando ela fez isso, ele sumiu. Cadê? Quando ela fez isso, ele sumiu. A besta fera do apocalipse, como eu chamava. Minha irmã foi ao quarto da minha mãe e disse que tinha feito xixi na cama de novo. Minha mãe, chegando ao quarto, viu que eu estava acordado e chorando, só que sem emitir som. Ela começou a me chamar. E como eu não respondi, ela me pegou nos braços e me saculejou, me chamando pelo nome e gritando pelo meu pai. Quando meu pai chegou, ela me entregou para ele e ele fez a mesma coisa que ela, só que eu estava mole, eu não conseguia me mover. Passou algum tempo e as minhas funções voltaram. Aí eu chorei muito. Criança chorona? Quando para ela contei para ela o que eu tinha visto e a minha mãe tratou logo de agarrar a Cibele pelos cabelos e tacar no meio da rua, sem dó nem piedade. Mandou todo mundo abaixar a cabeça e assim começamos a orar. Quando acabou a oração, eu acabei dormindo na cama dos meus pais, entre eles, e a minha irmã dormiu na minha cama. Eu fiquei com medo dela fazer xixi na minha cama também, porque uma coisa é você deitar no seu xixi seco do sol, outra coisa é deitar no xixi alheio, né? É verdade. Depois desse dia, eu não me lembro de ter sido atormentado mais durante a minha infância. Gente, então será que isso veio mesmo com a boneca? Mas peraí, gente, o relato só está na metade. Vamos continuar. Fase adulta agora. Ana, eu cresci
Já estava com os meus 17, 18 anos quando eu comecei a ouvir vozes, sempre antes de dormir. Só que, por incrível que pareça, essas vozes sempre me falavam de alguém que estava falando de mim pelas costas. Vozinha futriqueira, né? Fuxiqueira, futriqueira. Mas eu não reclamo não, porque sempre que eu ia atrás, era batata, o babado era certo. As pessoas envolvidas sempre me questionavam, como você sabe disso? Quem te contou isso? E eu só dizia, não tente esconder nada de mim, porque eu vou ficar sabendo. Até hoje é assim, e a minha mãe odeia isso, porque, devido à sua crença, ela diz que isso não procede de Deus. Essas coisas sobrenaturais aí, enfim. Quando eu tinha uns 26 anos, 27, por aí, eu comecei a fazer academia e fiz amizade com o instrutor, que hoje é muito meu amigo, tanto que fui padrinho de casamento dele. E acabei fazendo uma amizade babadeira com a atual esposa dele, que morava na minha rua, e eu nunca soube. Até porque, por mais que eu morasse nessa rua desde os meus 11 anos, até hoje eu não conheço todo mundo. Sem contar que a minha rua é enorme. Para você ter noção, a minha rua é tão grande que tem uma rodovia que a corta. Então já viu, né? Eu não sou a nega do leite para saber da vida de todo mundo e vivo mais em casa do que tudo. Em frente à casa dessa minha amiga, que chamarei aqui de Cláudia, tem um salão de cabeleireiros, onde a dona, que vou chamar de Luísa, soube que estava grávida e estava muito feliz, pois há tempos tentava ter o segundo filho e não conseguia. Quando fui visitar minha amiga, ela estava em frente ao salão, conversando com a Luísa, que dizia estar mega empolgada e feliz pela gravidez. Eu dei um abraço nela, felicitando-a pelo novo bebê, mas ao abraçá-la, na hora, eu senti um grande mal-estar. O dia era quente, mas eu senti frio e tive a sensação que a minha pressão estava descendo. Eu falei para minha amiga para a gente ir para a casa dela, pois eu estava meio que passando mal. Ao chegar na casa da Cláudia, eu sentei na cadeira e ela me deu um copo d'água. Passou uns 2 dias e a Cláudia me ligou, falando que a Luísa tinha perdido o bebê dela. Dizendo que, muito provavelmente, quando eu a abracei, o bebê já não tinha mais vida dentro dela. O que eu tinha sentido foi isso. Ana, eu fiquei em choque. Em casa, vira e mexe eu tinha desavenças, muitas discussões, pois a minha mãe é um pouco complicada de lidar. Ela é do tipo imperialista, aquela que gosta de dar ordens e que tudo deve ser feito na hora que ela quer. Então já viu, né? É briga na certa, porque na minha família somos todos de personalidade forte e o mais novo sou eu. Hoje eu tenho 32 anos de idade. Antes eu era mega estourado. Qualquer coisa eu explodia, dependendo da situação, né? Chegando até a partir para as vias de fato. Teve uma vez que durante as muitas discussões dentro de casa, entre minha mãe e eu, na verdade entre minha mãe e meu irmão na cozinha, eu estava na sala assistindo TV. E eu comecei a ver vultos. E o meu lado esquerdo do corpo começou a arrepiar. Comecei a sentir uma presença estranha. Aí eu fui até a cozinha e disse: gente, por favor, parem com essa discussão, pois não vai levar a lugar nenhum. Mas ninguém quis me ouvir. Eu comecei a sentir que algo queria tomar conta do meu corpo. Só que eu fiquei tão emputecido, desculpa a palavra, mas que eu falei mentalmente: se você quer, agora você vai entrar. Então eu parei de lutar contra aquilo, o que, sei lá, queria me possuir, e deixei que tomasse posse de mim. Eu não me lembro o que tinha acontecido, mas quando eu voltei a ter posse do meu corpo, eu tinha a sensação de que tinha apanhado muito, pois eu sentia dores no corpo inteiro. Meu irmão tinha me dito que eu entrei na cozinha, peguei uma frigideira que estava no escorredor e fui para cima deles com tudo. Ele não soube como, mas conseguiu me segurar com muito esforço, pois ele é mais forte do que eu. Só que naquele momento eu estava com uma força descomunal. No entanto, ele gritou pelo meu pai para que o ajudasse a me segurar e que eu falava com uma voz muito diferente da habitual. Lembro-me que me deu uma súbita vontade de chorar e aí eu abri o berreiro. Olha, foi uma sensação horrível que eu nunca mais quis ter na vida.
Outro caso que ocorreu quando eu fui à casa de uma amiga, que vou chamar aqui de Thaís, de um amigo que chamarei de Álvaro, que eu tive no... Outro caso me ocorreu quando eu fui à casa de uma amiga e de um amigo, da Thaís e do Álvaro, amigos que eu tive no trabalho. Fomos à casa da Thaís numa sexta-feira, após o trabalho, para socializarmos um pouco, o que era habitual. Quando chegamos, o filhinho mais novo dela já correu e me abraçou, dizendo: "Tio!" Eu o peguei no colo, brinquei um pouco com ele, até irmos à cozinha para preparar os comes e bebes. Eu estava sentado à mesa, de frente para a janela, e eu comecei a ver vultos passando pela janela. Eu avisei a Thaís que eu estava vendo os vultos, e ela me disse que podia ser por conta dos vizinhos de parede dela, que são a família do ex dela, e pais das crianças. São a família do ex dela e pai das crianças, acho. Eles mexiam com magia negra e disse que uma vez, quando estava colocando as roupas no varal, encontrou um pé de galinha na bacia de roupas. Ana, eu não sou chegada à bebida alcoólica, mas o meu amigo tinha feito um saquê de morango que ele disse que estava muito docinho e fraquinho. Eu disse que eu não queria beber, mas ele insistiu e eu acabei cedendo. Meu erro. Depois disso, eu só me lembro de ter acordado no chão do banheiro, todo molhado. O Álvaro me disse que tínhamos bebido. Eu tinha pedido uma... O Álvaro me disse que nós tínhamos bebido e eu tinha pedido uma calcinha vermelha para Thaís. Mas, gente, eu não faço a linha crossdresser, que são pessoas que curtem usar roupas íntimas oposta ao gênero ao qual se identificam. Nem sabia disso. Para pedir uma calcinha. Eu não faço esse tipo, não. E ela negou. Quando isso... acho que ela negou. Quando isso aconteceu, ele disse que eu fechei a cara quando ela negou trazer a calcinha. Eu fechei a cara. O filho dela, que estava no meu colo, olhava para mim e dizia: "Monstro! Monstro!" Foi o tempo de eu levantar com o filho dela no colo, ela vir para pegar ele do meu colo e eu comecei a enforcá-la com uma mão, enquanto no outro braço segurava a criança. O Álvaro teve a rapidez de tirar a criança do meu colo e soltar minha mão do pescoço dela. Olha o perigo, Ana! Nesse meio tempo, a Thaís passou a mão nas crianças, subiu as escadas e correu para o seu quarto, trancando a porta. Eu consegui me soltar do Álvaro, subi as escadas de 4, numa velocidade absurda, e comecei a esmurrar a porta, exigindo que ela abrisse. Durante esse processo, o Álvaro me deu um empurrão, onde eu caí no banheiro que ficava do lado do quarto. Ele fechou a porta do banheiro e subiu em cima de mim, a fim de tentar me imobilizar, colocando os joelhos nos meus ombros. O Álvaro disse que tentou segurar os meus braços e eu disse: "Você quer medir forças comigo? Pois agora é a minha vez." Após isso, eu segurei os ombros dele e comecei a apertar com uma força, mas tanta força que ele me disse que parecia que eu ia quebrar os ossos dos ombros dele. Só que eu achei estranho, Ana, porque eu sou pele e osso, sem recheio. Eu não tenho muita força. Quando ele sentiu que não estava mais aguentando, ele disse que fechou os olhos e começou a orar para Deus, pedindo para Deus ajudá-lo a expulsar aquilo que estava em mim. Ele disse que aos poucos eu fui perdendo as forças e ficando meio sonolento, abrindo e fechando os olhos como se eles estivessem pesados, até que por fim eu voltei ao meu corpo. Quando voltei e senti as dores, eu já tinha entendido tudo o que tinha acontecido. Comecei a chorar, chamei pela Thaís e pedi desculpas a ela. O filho dela, quando me viu, começou a dizer: "Tio, tio." Fiquei morrendo de vergonha, mas ela me disse para eu ter calma, que aquilo não era eu, que poderia muito bem ter sido obra dos vizinhos dela. Como estávamos exaustos, eu tomei um banho e acabei dormindo. Bom, por volta dos 28 anos, o YouTube se tornou a nova TV e eu comecei a consumir muitos conteúdos da plataforma. O meu irmão tinha me mostrado um vídeo de um youtuber que hipnotizava famosos e aí começou o meu vício. Comecei a maratonar todos os vídeos dele, achando muita graça,
mas duvidando que aquilo era real. Na minha cabeça era tudo combinado. E eu pensei, só acredito vendo. Mas eu vendo, eu não acredito. Comecei a pesquisar sobre cursos de hipnose, pois eu fiquei excitado em querer participar daquela experiência, para ver se de fato era real. Consegui encontrar um professor que disse fechar uma nova turma de hipnose, mas que era de Campinas e eu sou da capital de São Paulo. Mesmo assim, mexi os meus pauzinhos e fui a Campinas. Quando eu participei da experiência, não é que o negócio deu certo? Eu alucinei a ponto de ver na minha frente a Cher e a minha rainha imperiosa Beyoncé, Ana. Eu me tremia tanto, mas tanto, que eu pensei que eu ia morrer quando a vi. Depois dessa experiência, comecei a me aprofundar e fazer cursos atrás de cursos de hipnose. Em um desses cursos, eu me lembro que o instrutor quis resolver um sentimento muito forte que eu tinha, e bastante negativo também, o sentimento de vingança. Para você entender, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma amiga, tipo a best das bestes. Eu considerava como a minha irmã nascida em outra barriga, que era muito linda mesmo, cotada até como a mais linda do ensino médio. Essa minha amiga namorou um cara que era vida errada, sabe? Envolvido com coisas ruins e pesadas até. Depois de um tempo, ela acabou terminando com esse cara e o cara não aceitou o término. Tanto que um dia, quando estávamos na saída da escola, ele apareceu lá e com 3 tiros tirou a vida da minha amiga. Eu a segurava nos meus braços, vendo-a partir. Graças a isso, eu tinha posto na minha mente e no meu coração que eu vingaria a morte dela, por mais que eu fosse para a cadeia, mas eu ia satisfeito. Bom, voltando à sessão de regressão hipnótica, o instrutor foi me tratar, ressignificando esse episódio infeliz. Mas quando ele começou a sessão, Ana do céu, enquanto eu estava em transe, algo tomou conta de mim e disse para ele não interferir, pois esse sentimento o alimentava. O instrutor teimou em dar continuidade e o que estava dentro de mim segurou com a minha mão o braço dele, do instrutor, com força, dizendo para ele parar. Nessa hora eu me lembro que eu acordei e vi que o meu instrutor estava de cabeça baixa e começou a chorar muito. A gente chamava por ele, mas ele não respondia. Eu fiquei desesperado. A única reação que eu tive foi baixar a cabeça e orar para Deus para me ajudar e ajudar o meu instrutor para que cuidasse dele. Depois disso, aos poucos, o meu instrutor foi voltando e decidimos encerrar o dia de curso. Eu fui pro hotel, tomei um banho, ainda sentindo aquela dor da surra devido a algo ter tomado o meu corpo. Deitei na cama e orei a Deus, pedindo muito que Ele não deixasse nunca mais que eu perdesse o controle do meu corpo, que eu não queria mais passar por aquilo. E aí eu dormi. Quando dormi, eu sonhei que eu falava com Deus e Ele dizia que nunca mais eu perderia a posse do meu corpo se eu não permitisse. Desde então, isso nunca mais me ocorreu. Graças a Deus. Eu liguei para o meu instrutor, expliquei para ele sobre o sonho e disse que eu queria sim me livrar daquele sentimento ruim. Já iniciamos no outro dia de curso com o meu tratamento para expurgar aquilo de mim e foi bem sucedido. Até hoje eu não tenho mais aquele sentimento de ira e de vingança com as próprias mãos, sabe? Que me assolava quando eu me lembrava e eu falava desse ocorrido trágico. Acredito que o tempo é a melhor solução. E o que fazemos aqui, cedo ou tarde, pagaremos. Então eu deixo nas mãos de Deus a resolução. Hoje eu tenho 32 anos, me considero uma pessoa feliz e bem mais calma. Mas eu não sou besta também. Me especializei na área de hipnoterapia e procuro ajudar as pessoas que sofrem de queixas psicossomáticas através da hipnoterapia clínica. Olha que legal! Obrigado a todos que tiveram paciência em ouvir esse relato. Hoje eu me sinto parte dessa família assombrada que eu tanto amo. Obrigado, Ana e Matheus, por nos darem a oportunidade de compartilhar um pouco das nossas histórias com vocês e com os seus ouvintes assíduos. Vocês são incríveis.
Muito obrigada. E tem uma parte aqui agora que é só pra mim, que eu vou ler. Muito obrigada, um beijo pra você. Gente, quanta coisa. Sim, com certeza ele é médium, né? De incorporação também. E vê, ouve. E, gente, esses bonecos. A boneca, o urso e essas entidades, sei lá o que, espírito entrando nele e. Meu Deus, parece coisa de filme, né? É uma coisa assim que eu leio aqui, eu vejo em filme, então é meio que distante. A gente sabe dessas histórias, mas como será presenciar isso, tá no meio disso, né? Isso eu não sei, não posso dizer. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.